Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 3 de junho de 2021. O título é Culpa. Outro dia, observei uma conversa em que algumas pessoas falavam sobre seus arrependimentos por atitudes do passado. Arrepender-se por algo negativo que fizemos é muito positivo. Demonstra evolução e aprendizado. E esse é o objetivo de nossas experiências. Contudo, não podemos permanecer na culpa. Tais atitudes certamente foram tomadas em momentos em que não tínhamos a consciência atual. O sentimento deveria ser o de gratidão pelo aprendizado, pela evolução e maturidade emocional. Os erros do passado são degraus evolutivos. Devemos trocar a culpa pela responsabilidade. Afinal, não temos como retroceder no tempo e refazer o caminho. Podemos, a partir desse reconhecimento, mudar a trajetória. O que puder ser reparado, que o seja. O que não puder, que ao menos possa servir de lição e nos tornar melhores. A culpa é um sentimento que vibra baixo e estanca o processo evolutivo. A responsabilidade nos impulsiona a prosseguir evoluindo. Acrescente-se a isso a gratidão. Reconhecer suas sombras e tentar trazê-las à luz é uma tarefa árdua, mas gratificante. E cada vez que conseguimos vencer o ego, assumir nossas responsabilidades e sermos gratos a nós mesmos pelo empenho, tudo ao nosso redor também é transformado. Pois nossa evolução reflete. Somos luzes transformando o mundo que nos rodeia. E cada pequena luz acesa diminui a escuridão do mundo. Então, vamos lá. Essa questão, né, da culpa e da responsabilidade, né, muita gente faz aí, né, uma confusão, né, mistura as coisas. Todo mundo, em algum momento da vida, cometeu ou vai cometer, né, equívocos. Afinal de contas, a gente está aqui aprendendo, né? E para aprender, a gente muitas vezes tem que cometer alguns erros, né? E, aliás, os erros, né, os equívocos, as falhas, são os nossos melhores mestres. Através deles que a gente vai aí, né, aprendendo, evoluindo, refazendo, né, trajetórias aí. E isso faz parte, né, da nossa vida, do nosso aprendizado. Todo mundo aí, em algum momento, comete erros, né? Às vezes acaba magoando alguém, né? Muitas vezes outras pessoas nos magoam, então a gente vai aí, né, passando por esses processos. E só que há pessoas que ficam ali presas à culpa, né? E isso é algo que faz com que se fique estagnado, com que se trave o caminho, a trajetória e o que a gente veio aqui para cumprir, para aprender, né? A gente acaba perdendo oportunidades por ficar aí preso a certos tipos de sentimentos que não são positivos, né? Não são sentimentos que trazem algum crescimento. Então, cada vez que, às vezes a gente comete alguma, né, tem alguma atitude aí que acaba causando um prejuízo ou acaba machucando alguma pessoa, né, magoando. E se a gente tem a possibilidade de reverter aquilo que a gente fez, é uma atitude que a gente deveria ter, né, de corrigir o que pode ser corrigido. Mas há coisas que não tem como reverter, né? Há situações que a gente não tem como voltar no tempo, não tem como refazer. E dali, o que a gente tem que tirar? O aprendizado. O que não se pode é ficar ali remoendo, se culpando e ficar ali preso àquele sentimento, aquele peso, aquela carga, porque a culpa é um sentimento de uma baixíssima vibração. E não deixa a gente evoluir, ao contrário de se assumir a responsabilidade e falar, bom,
fiz algo que não deveria ter feito, me equivoquei, o que eu posso fazer para corrigir isso? Não tenho o que fazer para corrigir isso? Então, assumir a responsabilidade, assumir as consequências e trabalhar em cima do que se pode ali fazer, né? Ou pelo menos tirar dali um aprendizado para não cometer o mesmo equívoco novamente, né? E, aliás, assim, o Ho'oponopono, né? Quando a gente faz o Ho'oponopono, né? Que a gente está limpando memórias, e do Ho'oponopono se fala, né? Que tudo que está ali ao nosso, tudo que nós estamos presenciando são coisas que estão relacionadas a nós, né? Então, de uma certa forma, é nossa responsabilidade limpar aquilo, limpar aquelas memórias. E quando a gente assume a responsabilidade, a gente passa a ter uma atuação, né, positiva, passa a ter proatividade, passa a caminhar no sentido de uma solução. E ao contrário da culpa, que quando a pessoa fica na culpa ali, ela está repetindo, né, aquela situação, ela está se mantendo ali naquela situação. E não, ao invés de assumir a responsabilidade, assumir as consequências, e isso é também um comportamento que demonstra maturidade. E tem aqueles também que não assumem, né, as próprias responsabilidades e terceirizam as culpas, né? Acha que tudo é culpa dos outros, tudo é culpa do mundo, que aí é a pessoa que fica no vitimismo também, né? Que é um outro lado aí da culpa. Ao invés da pessoa se sentir culpada, ficar ali estagnada, remoendo o passado, o que aconteceu, e ao invés de buscar soluções, tem aquelas que não reconhecem as próprias falhas, os próprios equívocos e culpa os outros pelas coisas que ela cometeu ou que ela deixa de fazer, né? A pessoa que fica ali, se coloca na posição de vítima, muitas vezes é porque ela não tem vontade de, ou não tem capacidade, ou não tem competência, mas não assume e não procura melhorar, né? Às vezes a gente não tem conhecimento para resolver determinadas situações, a gente não tem ali aquela capacidade, mas não é algo que a gente não possa adquirir, né? Se a gente trabalhar para isso, se a gente buscar o conhecimento, a gente consegue. Só que para isso tem que ter ali boa vontade, tem que ter vontade, tem que ter disposição, tem que ir atrás. E tem gente que não quer, né? Que quer que tudo caia no colo e por isso acaba acusando o mundo, né? Responsabilizando o mundo pelas atitudes que ela não tomou, que seriam de responsabilidade dela. E é muito mais fácil, né? Jogar a culpa nas costas dos outros do que assumir ali o seu papel e arregaçar as mangas e fazer o próprio trabalho, né? E a gente vê muito isso acontecendo. Então, esse texto fala, quando eu escrevi, né, dessa questão de realmente observar pessoas que as pessoas estavam, né, comentando isso, do arrependimento e tal. Ah, que bom, né? Se você se arrependeu, você reconheceu que você cometeu um erro. Mas ficar só ali, ai, me arrependo, me arrependo, me arrependo, e não tomar uma atitude para sair desse arrependimento, né? Para parar de ficar vibrando nesse sentimento que não traz nada de positivo, que não conserta nada, né? E não resolve a situação, não é algo que seja, né, muito bom. Não é uma conduta, né, uma forma de conduzir as situações que seja produtiva, que vá gerar algum resultado, né? Então, é importante que a gente entenda que você se arrepender, apesar de ser algo que demonstra aí, né, que
houve aí um aprendizado, né? Então trouxe aí maturidade. Isso é positivo, mas daí para frente, aí as pessoas têm que assumir as consequências e tomar as medidas aí que forem possíveis, né? Que é como eu falo, ou se tem como consertar, ter às vezes a humildade de pedir perdão, né? De ir lá se desculpar. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí já não é. A gente não tem como controlar, né? A gente não tem como controlar as atitudes dos outros, mas a gente tem como controlar as nossas e fazer as nossas escolhas. Então, se é alguma coisa que você possa pedir perdão, eu sei que às vezes é difícil, né? É difícil a pessoa reconhecer o próprio erro e ter essa atitude, né, de humildade, na verdade, de coragem e de caráter de reconhecer o próprio erro e se desculpar, né? Pedir desculpa. E porque muita gente, né, muitas vezes sabe que cometeu um erro, percebe, mas não tem o orgulho impede, né, de assumir que errou e de se pedir desculpa, né? Porque aí acha que é humilhação e na verdade é uma demonstração de caráter, né? De bom caráter. Então, justamente é um exercício, né? É um aprendizado. É assim que a gente vai fortalecendo o nosso caráter, a nossa personalidade, os nossos valores. Então, fica aí, né? A reflexão, né? Que errar é humano, né? Todo mundo aqui vai cometer mais do que uma vez, né? Ter os deslizes aí, falhar em certas circunstâncias, mas que a gente entenda que ficar na culpa não é uma boa atitude, não resolve nada, não soluciona nada. Então, que é o melhor que a gente pode fazer? Assumir as responsabilidades pelas nossas atitudes e tomar as atitudes, né? E se conduzir ali de uma forma que seja a melhor possível, né? Ou para reverter a situação, ou para, né, tirar dali um aprendizado, inclusive, né, o aprendizado de realmente essa questão da gente ter a coragem, né, ter a, a força de caráter de assumir, né, as nossas falhas, né, de perceber as nossas limitações, aceitar e trabalhar para sempre estar melhorando, é um sinal, né, de maturidade e um sinal de que a gente está fazendo aqui, né, o trabalho que é de crescimento, né, porque é de evolução, que é para isso que a gente está aqui, para a gente se tornar cada dia um pouquinho melhor do que a gente era no dia anterior. Então, são desafios que fazem parte e que são necessários justamente para essa caminhada evolutiva. Então, que a gente não fique, não mantenha na nossa vida sentimentos de culpa e de vitimismo, de orgulho, porque tudo isso impede justamente que a gente possa estar aí, né, galgando aí os degraus evolutivos que são necessários, né, para essa caminhada e para a gente ir se iluminando, né, ao longo da vida, né? Quando a gente vai trabalhando as nossas sombras, a gente vai trazendo mais luz para a nossa vida. E é isso que a gente está buscando aqui, né? Muito mais harmonia, equilíbrio, principalmente paz, né, de espírito, que é o que a gente conquista quando a gente vai aí trabalhando, né, aparando essas arestas, consertando aí, né, reparando essas falhas e dissipando aí essas nossas sombras, né, que nós vivemos num mundo de dualidade, então temos aí os nossos
contrastes, mas que justamente o nosso trabalho maior é ir melhorando, né? Não que a gente vai ficar, vai se tornar perfeito, né? Não vivemos ainda num mundo numa, é, numa frequência de perfeição, né? Mas nosso trabalho é justamente ir aí, né? Nos aprimorando para cada vez atingir, né? Uma vibração mais alta e de mais luz, né? De mais bondade, mais verdade. É isso que a gente está buscando, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.